Milhões de cristãos estão prestes a abandonar a igreja e a profecia se cumprirá. Assista a este vídeo até o final para descobrir qual é o evento mais alarmante que pode ocorrer neste mundo, além de uma das previsões mais temíveis da Bíblia. O cristianismo global está passando por transformações significativas, e isso não é apenas fruto da sua imaginação, mas sim uma grande profecia bíblica sobre os tempos finais. Você sabia que, desde o ano 2000, 1 em cada 10 americanos abandonou a fé, totalizando cerca de 30 milhões de pessoas? Esses eram indivíduos que frequentavam a igreja regularmente e oravam com frequência. Nenhum desses 30 milhões havia planejado deixar a fé, mas agora muitos deles sequer acreditam mais na existência de Deus. Como isso faz você se sentir? Para ser honesto, é triste pensar em perder nossos irmãos e irmãs na fé. Estamos em uma batalha espiritual e seria ideal para o reino ter mais pessoas lutando por ele. Muitos estão se tornando agnósticos, ateus ou espiritualistas. Isso é normal? A Bíblia já abordou isso. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso, Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. A Bíblia nos alerta sobre uma profecia interessante. Haverá um grande afastamento da verdade nos últimos tempos. Esse afastamento é conhecido como a grande apostasia. Em 2 Tessalonicenses 2:3, na versão King James da KJV, é chamado de falling away, queda, e na versão English Standard Version, esse V é descrito como rebellion, rebelião. Apostasia significa que as pessoas estão se rebelando e abandonando a verdade. No fim dos tempos, será uma rejeição total do que Deus revelou, fazendo com que o mundo já perdido se afaste ainda mais. Em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 a 3, Paulo fala sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso encontro com Ele. Ele pede aos irmãos e irmãs que não se perturbem nem se alarmem com supostas revelações proféticas ou mensagens falsas, dizendo que o dia do Senhor já chegou. Ninguém deve enganá-los ou iludi-los, pois esse dia não virá antes que a apostasia aconteça primeiro, ou seja, a grande rebelião, o abandono da fé por cristãos professos e a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, aquele destinado a ser destruído. Muitos não sabem que Paulo também fez grandes profecias. Ele escreveu aos Tessalonicenses porque falsos mestres haviam confundido sobre os tempos finais. Alguns estavam afirmando que o dia do Senhor já havia chegado, causando medo entre o povo. Paulo então explicou que antes do fim ocorreriam 2 eventos importantes. Primeiro, um grande afastamento da fé, ou a grande rebelião, e segundo, a revelação do homem da iniquidade, também conhecido como o anticristo. Embora muitos discursos sejam feitos sobre o anticristo, muitos esquecem que antes disso haverá um grande afastamento. Em todos os períodos, há pessoas que se afastam, mas nos últimos tempos, esse afastamento será total e global. O mundo inteiro estará em rebelião contra Deus e seu Filho, Jesus. Toda rebelião precisa de um líder, e o anticristo surgirá durante essa apostasia global. Acreditamos que isso acontecerá após a igreja ser arrebatada para o céu. Jesus advertiu seus discípulos sobre os últimos tempos em Mateus 24:10 a 12. Naquele tempo, muitos se desviarão da fé, trairão e odiarão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esses são sinais da grande apostasia nos últimos dias. Quando falamos de apostasia, não estamos nos referindo a pessoas que abandonam seu país ou governo, mas sim ao abandono das crenças verdadeiras, da adoração adequada, das regras da igreja e de uma vida justa. O apóstolo está falando de um afastamento massivo, não apenas de algumas pessoas, mas um fenômeno generalizado que abrirá caminho para a ascensão do anticristo, o homem do pecado. Já havia alertado os tessalonicenses sobre isso quando estava com eles, para que não ficassem surpresos ou perturbados. Desde o início do cristianismo, houve quedas significativas na fé. Após a promessa, os construtores da Torre de Babel desafiaram a Deus. Depois da aliança com Noé, os descendentes de Abraão se afastaram no Egito. Após os israelitas se estabelecerem em Canaã, abandonaram Deus e adoraram Baal. Quando a primeira geração se foi, após a aliança com Davi, seus descendentes voltaram-se para outros deuses. Mesmo após o retorno do cativeiro, houve uma queda significativa na fé, como mostrado nas histórias de Esdras e Neemias. Portanto, não é surpreendente que após o início do cristianismo houvesse um afastamento. Se as pessoas deixarem de ouvir a Deus, o que ouvirão em vez disso? 1 Timóteo 4, 1-3 diz: o Espírito Santo declara expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pelo engano de pessoas que vivem em hipocrisia e cujas consciências estão cauterizadas. Elas proíbem o casamento e exigem a abstinência de certos alimentos que Deus criou para ser recebido com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. O Espírito Santo adverte claramente que no futuro algumas pessoas se desviarão da fé. Essa advertência pode vir do Espírito do Antigo Testamento, do Espírito do Novo Testamento, ou de ambos. Ambos os testamentos falam sobre problemas futuros causados por pessoas que se afastam de Cristo e da verdadeira adoração. Algumas pessoas se desviarão da fé, mas nem todos. Mesmo em tempos difíceis, Deus preservará alguns que ainda o seguirão. Eles se desviarão da fé que foi dada aos santos, a verdadeira mensagem do Evangelho, e ouvirão pessoas enganosas que fingem ser guiadas pelo Espírito, mas não são. Como 1 João 4:1 diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. O engano será perpetrado por aqueles que trabalham para Satanás, espalhando ideias falsas com mentiras e truques. Eles fingem honrar Cristo, mas, na verdade, lutam contra seu trabalho e prejudicam suas regras. Portanto, não se surpreenda quando pessoas se afastarem da fé no futuro, pois o Espírito já nos advertiu sobre isso. O Espírito é Deus, e somente Deus pode saber essas coisas. O que ocorrerá no futuro distante, embora possa parecer incerto para nós devido às escolhas e desejos humanos, é revelado com clareza pelo Espírito. As previsões do Espírito são nítidas e seguras, em contraste com as previsões vagas e imprecisas dos antigos deuses falsos. É reconfortante saber que não todos se afastarão da fé, apenas alguns o farão. Indivíduos que enganam os outros frequentemente se fingem de porta-vozes do Espírito, mostrando que muitos acreditam que essa é uma boa maneira de manipular as pessoas, fazendo-as crer que estão falando em nome de Deus. Antes que alguém possa se desviar da fé e levar outros a se afastarem, é necessário que se torne insensível e ignore a própria consciência. Quando as pessoas criam regras que vão contra o que Deus estabeleceu, como proibir o casamento ou certos alimentos, ou insistem na adoração de santos e anjos, isso evidencia que elas se desviaram da verdadeira fé. Após abordar essas falsas práticas, o apóstolo continua com um alerta essencial sobre o futuro.
A Bíblia, em 2 Timóteo 4:3-4, nos adverte que chegará o tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina e a instrução correta que as confronta com a verdade de Deus. Em vez disso, desejarão ouvir apenas o que lhes agrada e acumularão para si muitos mestres que satisfazem seus próprios desejos e apoiam os erros que abraçam. Elas desviarão seus ouvidos da verdade e se perderão em mitos e ficções criadas pelos homens. Paulo compreendia que, por natureza, as pessoas não querem ouvir o que Deus tem a dizer, preferem ouvir o que as faz sentir-se bem, ou seja, aquilo que desejam ouvir para satisfazer suas próprias vontades. Escolherão mestres que apenas confirmam o que elas já querem acreditar, o que mostra que a popularidade de um professor não é garantia de sua qualidade. Não devemos assumir que um professor é bom apenas porque é bem aceito por muitos, nem que ele é fiel à palavra de Deus só porque é famoso. Quando as pessoas param de acreditar na palavra de Deus, muitas vezes começam a acreditar em histórias absurdas. Se alguém rejeita a verdade de Deus, não fica simplesmente sem crenças. Ele pode acreditar em qualquer coisa. O termo apostasia é crucial aqui, pois não se trata de uma simples rejeição, mas de uma grande e final rebelião. Alguns podem pensar que a apostasia se refere ao arrebatamento da igreja, onde as pessoas saem por vontade própria, mas não é isso que o grego da Bíblia transmite. O termo apostasia sempre possui uma conotação negativa e pecaminosa. Uma grande rebelião no fim dos tempos não implica necessariamente que não possa haver também um grande avivamento. Alguns cristãos duvidam de um avivamento significativo nos últimos dias ou veem a apostasia como um sinal de que o fim está próximo. Em Apocalipse 9:20-21, vemos um grande nível de rejeição a Jesus. Os restantes da humanidade, que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem de seus furtos. No entanto, haverá um grande acolhimento a Jesus, como descrito em Apocalipse 7:9-14. Depois destas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estava diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e prostraram-se sobre o seu rosto diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então um dos anciãos me respondeu dizendo: quem são estes que estão vestidos de vestiduras brancas? E de onde vieram? Eu lhe disse: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestiduras e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. As pessoas estão começando a mudar, mas é importante saber que nos últimos dias virão tempos perigosos. Em 2 Timóteo 3:1, a palavra perigosos transmite a ideia de problemas, dificuldades e situações estressantes. Esse tipo de atmosfera caracterizará os últimos dias. A palavra perigosos era usada no grego clássico para se referir a animais selvagens e ao mar turbulento. Paulo descreve as características dos últimos dias não apenas como os tempos em si, mas como as pessoas terríveis que existirão nesses tempos. A dureza ou perigo desse período, na visão de Paulo, não se refere a guerras, fome,
doenças ou outras calamidades que possam atingir a igreja, mas sim aos caminhos ímpios e corrompidos dos homens. Os últimos dias é um termo amplo no Novo Testamento, tão amplo que se pode argumentar que começaram com o nascimento da igreja no Pentecostes. Alguns acreditam que prestar atenção aos últimos dias ou à profecia bíblica é fútil, mas devemos ser capazes de discernir quando os últimos dias estão se aproximando ou quando as situações mundiais refletem o que a Bíblia descreve para esses tempos. Em Mateus 16, 1-4, Jesus repreendeu os líderes religiosos de sua época por não conseguirem entender ou se recusarem a compreender a importância de seus tempos. Jesus disse: "Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu, mas não podeis distinguir os sinais dos tempos." É possível que Jesus diria algumas das mesmas coisas para alguns cristãos hoje, sobre não reconhecer os últimos dias e seu retorno. Paulo descreve como serão as pessoas nos últimos dias. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados, orgulhosos, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Os homens serão amantes de si mesmos, o que é uma característica marcante da nossa era atual, onde o amor próprio é visto como o pecado principal do qual todos os outros derivam. A vida gira em torno do próprio desejo, destruindo relações divinas e humanas e tornando impossível a obediência a Deus e a caridade para com os outros. O amor ao dinheiro é um problema antigo, mas atualmente as pessoas têm a capacidade de perseguir esse amor como nunca antes. Os homens serão ingratos, ímpios, desamorosos e implacáveis. Esses traços têm caracterizado a humanidade em diferentes graus desde Adão, mas, segundo Paulo, serão especialmente prevalentes nos últimos dias. A crueldade e a severidade sempre existiram, mas Paulo, guiado pelo Espírito Santo, disse que a severidade dos últimos dias será especialmente intensa. Os homens serão traidores, obstinados e amantes de prazeres mais do que de Deus. Essas características estão todas ligadas ao egoísmo. As pessoas são traidoras por causa de si mesmas, obstinadas por causa de si mesmas, orgulhosas por causa de si mesmas e amam prazeres mais do que amam a Deus, por causa de si mesmas. Não somos obrigados a escolher entre prazer e Deus. Servir a Deus é a maior alegria. O comando para evitar pessoas que exibem essas características é especialmente difícil na nossa era atual, pois aqueles que apresentam esses comportamentos são frequentemente vistos como heróis culturais. Temos uma responsabilidade simples, mas essencial: afastar-nos não apenas dessas atitudes, mas também daqueles que as praticam, pois há pessoas que se infiltram nos lares e acabam aprisionando mulheres ingênuas, sobrecarregadas de pecados e conduzidas por diversas paixões, sempre aprendendo, mas nunca conseguindo alcançar o conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 3:6. Paulo estava ciente de que tais perigos existiam em seu tempo e que se tornariam ainda mais prevalentes nos últimos dias, antes do retorno de Jesus Cristo. Ele parecia particularmente preocupado com o fato de que esses indivíduos encontrariam seu caminho para dentro dos lares. É uma coisa que tal mal exista no mundo, mas é totalmente diferente permitir que ele entre em nosso próprio lar. Devemos nos examinar para determinar se de fato somos capturados por essas influências que rejeitam Deus e celebram o ego. Tente passar uma semana sem permitir que algo associado ao espírito dos últimos dias entre em sua casa e observe se é possível libertar-se das amarras que o prendem a essas coisas. Paulo também menciona
que essas pessoas são guiadas por diversas paixões. Claramente, o espírito dos últimos dias apela a nós, despertando várias paixões internas. Ele busca satisfazer nossos desejos por estimulação, conforto, riqueza ou status. De fato, o espírito dos últimos dias tem um problema com a ideia de verdade absoluta. Timóteo absorveu a fé de Paulo, que era marcada por paciência e amor. Ele viu em Paulo uma fé que nem todos possuíam e desejava capturá-la para si. Paulo demonstrou paciência com as pequenas irritações da vida e possuía um amor que o destacava. Em 2 Timóteo 3:13-15, Paulo nos adverte que homens maus e impostores irão piorar, enganando e sendo enganados. Ele instrui Timóteo a continuar naquilo que aprendeu e se convenceu, sabendo de quem recebeu o ensinamento e que desde a infância conhecia as Escrituras Sagradas, que podem fornecer a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo nos alerta que os homens maus são inimigos abertos de Jesus, enquanto os impostores parecem ser bons, mas são forças destrutivas entre os seguidores de Jesus. Os motivos são importantes, mas não devemos superestimar sua relevância. Muitas pessoas foram prejudicadas por pessoas que, embora sinceramente enganadas e com boas intenções, acabaram levando a erros perigosos. Não podemos julgar os outros apenas com base em suas intenções. Também devemos considerar a verdade. A esperança para nós, pois Paulo diz que devemos continuar naquilo que aprendemos. Haverá tempos perigosos e homens perigosos nos últimos dias, mas devemos perseverar naquilo que aprendemos. Devemos continuar praticando o que aprendemos, pois o tema central é a fidelidade à palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, repreensão, correção e instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente capacitado para toda boa obra. Não há outro livro como a Bíblia e nunca haverá. A erva seca, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nenhum outro livro se compara à Bíblia em termos de continuidade e consistência, honestidade, circulação, sobrevivência, influência e poder transformador. Quais são as consequências para as nações que se afastam de Deus? O Salmo 33:12 diz: "Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para sua herança." O salmista fala sobre Israel, a nação escolhida por Deus para trazer o Salvador prometido. Deus prometeu prover, abençoar e proteger os israelitas desde que seguissem seus caminhos. Mas o Antigo Testamento mostra o que acontece quando eles se desviam. A história de Israel ensina o que pode acontecer a uma nação quando seu povo para de seguir a Deus. Muitas nações antigas desapareceram porque enfrentaram o julgamento de Deus por seus pecados, como Edom, Assíria e Sodoma. Os hititas, moabitas e filisteus também sumiram por causa de sua rebeldia contra Deus. Deus abençoou Israel quando o honraram, levando-os a uma terra prometida. Quando obedeceram, Deus prometeu fornecer tudo o que precisavam e mantê-los seguros, desejando que vivessem em paz e felicidade. No entanto, quando Israel seguiu reis maus e se voltou para deuses falsos, Deus enviou fome e doenças à terra que amava. Assim, aprendemos que Deus se alegra em abençoar seu povo quando eles fazem o que é certo. Seguir suas leis nos protege de muitas dores e problemas que Satanás deseja trazer. Quando uma nação para de seguir a Deus e cria suas próprias regras, Deus retira sua proteção e a nação enfrenta os problemas que causou. Romanos 1:18-32 descreve o que acontece com as pessoas e nações que ignoram Deus e distorcem o que é certo e errado. Coisas como homossexualidade descontrolada e adoração de ídolos fazem parte do julgamento de Deus sobre uma nação que se afastou dele.
Porque a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer neles, Deus o manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, claramente se percebem, sendo compreendidos por meio das coisas que estão feitas, de modo que eles são inexcusáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem o adoraram, mas se tornaram nulos em seus pensamentos, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1:21. A boa notícia é que Deus conhece quem é seu e promete recompensar aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando todos os outros se afastam. Malaquias 3:13-18 contém uma das mensagens mais confortantes do Antigo Testamento. Ela nos lembra que Deus está sempre observando, conhece tudo e julgará de forma justa. Mesmo se toda uma nação se afastar de Deus, pessoas dentro dessa nação ainda podem segui-lo e ter certeza de que seus nomes estão escritos no livro especial de Memórias de Deus. Como um cristão deve reagir a todas essas profecias? De um ponto de vista cristão, nossa primeira resposta deve ser respirar fundo e manter a calma. O mundo acabará algum dia e Cristo retornará quando estiver pronto. Neste momento, todos estão a um passo de encontrar Deus pessoalmente. Cristãos nascidos de novo podem ter certeza de sua salvação e confiar em Deus para o resto. Devemos tentar entender os sinais dos tempos. Mateus 16:3. Ninguém sabe com certeza quando o fim virá. Em vez de focar em datas e rumores, devemos concentrar nossos esforços em compartilhar o Evangelho com o maior número possível de pessoas. É crucial que, enquanto o mundo enfrenta desafios cada vez maiores, não nos concentremos apenas em como ou quando ele chegará ao fim, mas também em ajudar mais pessoas a encontrar segurança. O motivo pelo qual não devemos desistir de nos reunir é porque a vida cristã não deve ser vivida isoladamente, mas em comunhão com outros crentes. Em Hebreus 10:24-25, é enfatizado que devemos pensar em maneiras de incentivar uns aos outros para praticar o amor e as boas obras. A exortação é para que não abandonemos a reunião, como alguns têm feito, mas continuemos a nos encorajar mutuamente, especialmente à medida que o dia se aproxima. Para crescer em nossa fé e manter-nos firmes, precisamos do apoio e da elevação que vem da companhia de outros cristãos. O autor de Hebreus observou que muitos que se diziam cristãos estavam perdendo a confiança em Deus. As dificuldades e problemas podem ter levado alguns a parar de se encontrar, mas a solução é retomar as reuniões. O tempo real passado com outros cristãos é vital para o crescimento espiritual e para manter a força. Se acreditarmos, como o autor de Hebreus, que a volta de Cristo está próxima, entenderemos por que é tão importante encorajar uns aos outros na fé. Se pararmos de nos reunir, como podemos esperar oferecer e receber suporte? Cristãos devem sempre se unir, pois somos parte de uma grande família, a família de Deus, ou o lar da fé. Como membros dessa família divina, devemos demonstrar amor, amizade, bondade e humildade. Em Filipenses 2:1-3, Paulo nos instrui a ser de um mesmo pensamento, mantendo o mesmo amor, unidos em espírito e com um propósito comum. Devemos agir com humildade, considerando os outros como mais importantes do que nós mesmos. Deus quer que cuidemos uns dos outros em Cristo, não apenas para nosso benefício, mas para fortalecer todo o corpo de Cristo. A Bíblia nos exorta a não desistir das reuniões. Deus nos concedeu dons especiais para o bem comum, e devemos usar esses dons para ajudar a igreja e equipar seus membros para obras de serviço, para que o corpo de Cristo seja edificado até atingirmos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus.
Em 1 Coríntios 12, 21, lemos que o olho não pode dizer à mão que não precisa dela, nem a cabeça aos pés, que não precisa deles. Só podemos viver nossa fé e nos tornar tudo o que Deus deseja que sejamos quando continuamos a nos encontrar com outros cristãos. Existem dois reinos espirituais opostos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Ambos são espirituais e atualmente invisíveis ao olho natural, mas extremamente reais. A origem do reino de Satanás remonta a um arcanjo originalmente chamado Lúcifer, que, junto com um grupo de anjos, rebelou-se contra Deus e estabeleceu um reino rival no que é chamado de regiões celestiais. No Novo Testamento, a expressão regiões celestiais aparece 5 vezes na Epístola aos Efésios, que revela o plano de Deus para a Igreja. Esse foco nas regiões celestiais não é coincidência. A Igreja de Jesus Cristo deve operar nesse contexto celestial, enfrentando um reino rival estabelecido entre o nosso planeta e o trono de Deus na presença divina. Hoje vamos abordar a próxima manifestação principal do reino de Satanás e sua oposição a Deus e à Igreja de Jesus Cristo. O tema que vou discutir é o espírito do anticristo. Em 1 João 2,18 está escrito: Filhinhos, é a última hora. E assim como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Note que a influência do espírito do anticristo se tornará mais forte à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Aqueles que são anticristos podem ter sido parte da nossa comunidade cristã, mas não eram verdadeiramente de nós. Sua partida revelou que não pertenciam a nós. No entanto, vocês receberam uma unção do Santo e têm conhecimento de todas as coisas. Não estou escrevendo porque vocês carecem da verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Quem nega o Filho não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Precisamos entender o verdadeiro significado do termo anticristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, que corresponde ao hebraico Mashiach, de onde vem o termo Messias. Muitos judeus e cristãos não percebem que Messias e Cristo são dois termos diferentes para a mesma coisa. Portanto, quando falamos em anticristo, estamos nos referindo ao anti-Messias. Para entender melhor esse conceito, é útil usar o termo Messias. O prefixo grego anti tem 2 significados que se aplicam. Primeiro, significa contra. O anticristo opera contra o verdadeiro Messias. O segundo significado é substituir. O anticristo tenta substituir o verdadeiro Messias por um falso. Essa força age em 2 fases. Primeiro, excluindo o verdadeiro Messias e, em seguida, substituindo-o por um falso. Compreender isso nos ajuda a ver que o espírito do anticristo está muito ativo em muitas partes da igreja atualmente. O espírito do anticristo está na fase inicial de tentar eliminar o verdadeiro Messias. Mas devemos lembrar que esse não é o objetivo final de Satanás. O objetivo final é substituir o verdadeiro Messias por um falso. É evidente que essa estratégia específica de Satanás é relevante apenas onde a mensagem de Jesus foi proclamada. Não é possível rejeitar Jesus se nunca se ouviu falar dele. O anticristo só pode surgir onde Cristo já foi pregado. Durante a tentação de Jesus no deserto, no início de seu ministério, é relatado em Mateus que ele disse a Satanás: "Retira-te, Satanás." Isso também pode ser traduzido como "segue-me atrás." Acredito que, onde Jesus e o Evangelho são proclamados, Deus permite que a reivindicação oposta também apareça. A humanidade, eventualmente, terá que escolher entre o verdadeiro Messias e o falso.
O modo como Deus lida conosco inclui não excluir opções falsas, e é nossa responsabilidade fazer a escolha certa. Acredito que esta mensagem é extremamente relevante para a nossa geração. De uma forma ou de outra, teremos que decidir entre seguir o verdadeiro Messias ou um falso. A influência do espírito do anticristo é forte, empurrando-nos em direção à escolha errada. Em 1 João 4:2-3 está escrito: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Algumas traduções alternativas podem ter uma versão mais curta, como todo espírito que não confessa Jesus, o Messias. Mas o significado permanece o mesmo. Isso se refere ao espírito do anticristo que já está no mundo, como vocês ouviram que viria. Se examinarmos esses textos, podemos identificar 3 formas de anticristo. Primeiro, há muitos anticristos que surgiram ao longo da história humana. Vou discutir alguns deles brevemente. Em segundo lugar, há o anticristo, que não é múltiplo, mas uma única figura específica. Acredito que este é a manifestação final do espírito do anticristo que ainda não se revelou na história humana. Como eu costumo dizer, parece que alguém já fez um grande impacto, mas ainda não o vimos de fato. No entanto, de acordo com as Escrituras, no final desta era, haverá um último governante extremamente maligno e poderoso conhecido como o Anticristo, que controlará toda a raça humana por um curto período. A terceira forma é o espírito do anticristo, que opera através de todos os anticristos. João nos dá marcas específicas do espírito do anticristo, começando com sua associação com o povo de Deus. Em 1 João 2,19, lemos que saíram de nós, mas não eram de nós. Primeiramente, é importante entender que o anticristo frequentemente surge associado ao povo de Deus, mas não faz parte dele de fato. Se essas pessoas realmente fossem parte do grupo, elas teriam permanecido com nós, mas em vez disso, saíram para disseminar doutrinas falsas, revelando claramente que não pertencem a nós. O anticristo geralmente começa de alguma forma ligado aos seguidores de Deus, mas com o tempo fica evidente que não tem verdadeira conexão com eles. Essa é uma das primeiras indicações do espírito do anticristo. A segunda indicação é a negação de Jesus como o Messias. Em 1 João 2,22 é dito: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. João também descreve uma terceira característica. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. É essencial compreender que o anticristo não nega a existência de Deus, mas afirma ser representante de Deus, negando, contudo, a relação entre o Pai e o Filho dentro da Trindade. Sempre que você encontrar uma negação dessa relação, é provável que esteja diante do espírito do anticristo. O quarto sinal do anticristo, conforme descrito em 1 João 4, é a negação de que o Messias já tenha vindo. O anticristo pode acreditar que um Messias virá no futuro, mas se recusa a aceitar que o Messias já chegou. Vamos revisar os 4 sinais, pois são extremamente importantes. Primeiro, o anticristo começa ligado ao povo de Deus. Segundo, nega que Jesus é o Messias. Isso não pode ser paganismo, pois o paganismo não tem conhecimento de Jesus. Só pode ocorrer onde Jesus foi pregado. Terceiro, nega a relação entre o Pai e o Filho na Trindade. E quarto, nega que o Messias já veio, sugerindo que o Messias virá no futuro. Não se deixe abalar ou perturbar por qualquer espírito, mensagem ou carta que diga que o dia do Senhor já chegou. Ninguém deve enganar você de nenhuma maneira, pois isso não acontecerá antes que a apostasia venha e o homem da iniquidade, o filho da destruição, seja revelado. Ele se opõe e se exalta acima de todo Deus ou objeto de adoração, tomando seu assento no templo de Deus, demonstrando-se como Deus.
segundo Tessalonicenses 2:2-4. Além disso, em Apocalipse 13, vemos uma importante revelação. E o dragão, que é Satanás, estava de pé na praia do mar. Então vi uma besta feroz subindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas reais, e sobre as cabeças nomes blasfemos. O dragão é claramente Satanás, e há alguém que surgirá a quem Satanás dará seu poder. Satanás fará isso para que essa pessoa possa dominar toda a humanidade e persuadi-la ou forçá-la a adorar Satanás, que é o objetivo final dele. Ele tem trabalhado pacientemente para alcançar esse objetivo há muitos séculos e está muito perto de realizá-lo. O que aconteceu foi que eu vi uma das cabeças da besta como se estivesse gravemente ferida, mas essa ferida foi curada e todos no mundo ficaram maravilhados e começaram a seguir a besta. Isso parece uma ressurreição falsa. Não tenho certeza se essa pessoa será morta, mas parece que ela morrerá e depois voltará à vida. Em seguida, é dito: eles se prostraram e adoraram o dragão, porque ele deu a autoridade à besta. Eles também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Apocalipse 13:4. O quarto título da besta refere-se a uma criatura selvagem, como um leopardo ou um leão. Em Apocalipse, há uma clara distinção entre a besta selvagem, que representa o governante de Satanás, e o cordeiro, que representa o governante de Deus. É crucial lembrar essa diferença e evitar adotar a natureza da besta, mas sim crescer com a natureza do cordeiro. Quando o Espírito Santo veio no início do ministério de Jesus, ele procurou a natureza correta e escolheu o cordeiro. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, e foi sobre ele que o Espírito Santo repousou. Isso é significativo para todos nós hoje. O mundo é extremamente competitivo e intenso, e as pessoas podem ser extremas e violentas, facilitando a entrada da natureza da besta em nós. Contudo, Deus deseja que tenhamos a natureza do Cordeiro. Vejamos uma pequena visão do Cordeiro. Eu vi, na mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, fechado com 7 selos. E vi um anjo forte proclamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Apocalipse 5, 1-2. Isso é dramático porque João esperava ver um leão poderoso, mas o que ele realmente viu foi um cordeiro que parecia ter sido morto, em pé no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos. Em vez de um leão, havia um cordeiro. Isso é surpreendente e mostra que o governante escolhido por Deus não é como uma besta feroz, mas como um cordeiro gentil, honrado acima de todos, porque entregou sua vida. Foi humilde e não lutou contra aqueles que o prenderam e feriram, escolhendo o caminho da mansidão. Acredito que a igreja hoje precisa mostrar o mesmo tipo de caráter. Não será fácil e não é uma ideia popular, mas a igreja pode seguir o mesmo caminho de Jesus, através do sofrimento, e ainda assim superar. Como diz o hino, quando somos fracos, a força de Deus brilha através de nossa fraqueza. Essa é uma lição que precisamos aprender. Há muitos ensinamentos hoje sobre as coisas incríveis que podemos fazer com nosso próprio poder e fé, mas isso muitas vezes nos faz focar demais em nossa própria força. Nossa natureza precisa ser sacrificada antes que possamos seguir verdadeiramente o plano de Deus para nós. Podemos falar mais sobre adorar o Cordeiro, mas você pode ler isso por conta própria. Vamos voltar a Apocalipse 13 e dar uma olhada rápida em algumas partes da descrição. Todos adoravam a besta e acreditavam que era inútil lutar contra ela, e foi concedido a ela, presumivelmente por Deus, fazer guerra contra os santos. Quero enfatizar que o cristianismo não é apenas vitória fácil. De fato, acredito que em nossa fé está incluída a disposição de parecer vencido, mas não verdadeiramente derrotado.
Jesus não se importava realmente com o que o mundo pensava. Você já notou que seu último grande momento público foi como um homem morto na cruz? Ele nunca tentou mudar a opinião das pessoas sobre ele e só voltou para aqueles que acreditavam nele. Quanto mais nos importamos com o que o mundo pensa em comparação com Jesus. Paulo disse que ele só se gloriaria na cruz de Cristo, tornando o mundo irrelevante para ele. Agora, ouça isso. Todos na terra o adorarão, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, escrito por Deus antes do início do mundo. Isso é uma declaração poderosa. Todos o adorarão, exceto aqueles escolhidos por Deus, cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Vamos então analisar uma figura ameaçadora que aparece em seguida, a segunda besta. A partir do versículo 11, observamos a descrição desta nova besta que surge da terra. Ela tem duas pontas semelhantes às de um cordeiro, mas fala como um dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na presença dela. Quando essas duas bestas estão juntas, a segunda faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. A segunda besta realiza grandes sinais e atos impressionantes, até mesmo fazendo fogo descer do céu para a terra, diante dos olhos das pessoas. Ela engana aqueles que não são convertidos, fazendo-os acreditar nela devido aos sinais que recebe de Satanás para realizar na presença da primeira besta. Ela instrui os habitantes da terra a fazerem uma imagem da besta que foi ferida fatalmente pela espada e voltou à vida. A segunda besta também tem o poder de dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem pareça falar e faça com que todos que não se curvarem e adorarem a imagem da besta sejam mortos. Apocalipse 3 presesse 1 presesse sincis presesse. Essa criatura representa alguém semelhante à primeira besta que emerge do mar, pois o mesmo termo besta é usado para descrevê-las. No entanto, essas duas bestas são diferentes em vários aspectos. Primeiramente, uma surge do mar e a outra da terra. Além disso, elas diferem em seu nível de autoridade, sendo que a segunda é subordinada à primeira e faz com que a terra adore a primeira besta. Apocalipse 13:12. Em termos de aparência, a segunda besta tem um aspecto mais manso, semelhante ao de um cordeiro, com duas pontas, como um cordeiro. Essas duas pontas podem simbolizar a autoridade da besta em dois domínios, como o religioso e o político, ou simplesmente representar o fato de que os cordeiros têm duas pontas. Apesar de sua aparência suave, a segunda besta compartilha a mesma mensagem da primeira besta. Ela é conhecida como o falso profeta e é distinta da primeira besta, o anticristo, e do dragão, Satanás. Juntas, essas entidades formam uma trindade profana. O dragão representa o antipai, a besta que emerge do mar representa o anticristo e a besta que surge da terra representa o anti-Espírito Santo. A besta que surge da terra é essencialmente um profeta satânico que conduz o mundo a adorar a besta e o dragão. Pode parecer incrível para alguns que o mundo será levado a adorar um homem e o diabo, mas por natureza, os humanos possuem um impulso religioso inegável e também uma rebeldia contra Deus. O que os seres humanos mais desejam não é a eliminação da religião, mas sim ter a sua própria religião. Eles podem querer o reino, mas não querem Deus nele. A besta que emerge do mar usará sinais e maravilhas para apoiar seus ensinamentos falsos. Um milagre específico do falso profeta é descrito. Ele fará fogo descer do céu para a terra diante das pessoas. João enfatiza a importância desse milagre aos olhos do mundo enganado. Isso parecerá uma resposta ao milagre das duas testemunhas que estarão ministrando durante esse período e serão perseguidas pelo anticristo e seu falso profeta. Apocalipse 11:5. Para o mundo enganado,
Isso também elevará o falso profeta ao nível de Elias, 1 Reis 18. Podemos imaginar o falso profeta desafiando com a frase que o verdadeiro Deus responda com fogo e depois realizando seu milagre enganoso. Existem duas potências sobrenaturais opostas, uma contra Deus e a verdade e outra a favor de Deus e da verdade. Um milagre por si só não é necessariamente de Deus. Ao longo da história, sempre houve uma presença sobrenatural diabólica no mundo, coexistindo com a presença sobrenatural da graça e salvação divina. Na época do Êxodo, Arão realizou milagres e por um tempo foi capaz de igualar os milagres realizados pelos magos do Egito. Êxodo 7-9. Em Deuteronômio 13, 1-5, Deus antecipa que profetas falsos e ídolos realizarão obras sobrenaturais e alerta seu povo a avaliar qualquer um que realize milagres com base em sua mensagem e não apenas em seus feitos. Jesus advertiu que alguns que realizam milagres, mesmo em seu nome, são falsos seguidores e serão condenados ao inferno. Tanto Jesus quanto Paulo alertaram sobre profetas falsos e o anticristo. A besta que surge da terra usará uma imagem animada e enganosa como o ponto focal de sua adoração. Pode parecer incomum que o mundo inteiro adore a imagem de um homem, mas os cultos de personalidade de governos totalitários no século XX fornecem um bom exemplo desse tipo de adoração. Observando estados totalitários, podemos ver um padrão que será, em última instância, cumprido pelo anticristo. A imagem da besta é animada, com vida e capacidade de falar. Seja a animação sobrenatural ou tecnológica, o resultado será impressionante. O salmista zombou dos adoradores de ídolos, afirmando que os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm bocas, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Salmo 135, versículos 15 e 16. Lembre-se deste ponto. A imagem do anticristo será um tipo diferente de ídolo, pois a imagem da besta deve falar e fazer com que todos que não a adorarem sejam executados. A imagem idólatra mencionada por Jesus, Daniel e Paulo, é conhecida como a abominação da desolação. Daniel 9:27, Mateus 24:15, 2 Tessalonicenses 2:3-4. Esta imagem idólatra será colocada no lugar santo de um templo reconstruído. Esse ato é considerado uma abominação porque simboliza a idolatria extrema e trará desolação ao anunciar o juízo descrito pelos selos, trombetas e taças. Este é o clímax do poder do anticristo, que durará 42 meses, Apocalipse 13:5, marcando o meio do período final de 7 anos do governo humano sobre a terra. O poder do anticristo diminuirá assim que atingir seu auge. Ele fará com que todos recebam uma marca sob o domínio da besta e seus associados. Todos serão obrigados a ter essa marca. Sem ela, não poderão participar de atividades econômicas, pois ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. A palavra grega antiga para marca, charagma, não é geralmente usada para se referir a pessoas. Então alguns interpretam como uma marca simbólica. No entanto, é também possível que uma marca literal para transações eletrônicas possa existir e ser prática. A tecnologia para fornecer uma marca para transações eletrônicas já está disponível, e há vários métodos potenciais para implementar isso, com diversos programas sendo regularmente propostos. No mundo antigo, era comum atribuir valores numéricos às letras, um conceito conhecido tanto no grego quanto no hebraico, onde cada letra correspondia a um número específico. A letra A valia 1, a letra B valia 2, e assim por diante. Um exemplo curioso desse sistema pode ser encontrado nas ruínas de Pompeia, onde há uma inscrição que diz: "Eu a amo", cujo número é 545. Esse método levanta a questão:
será que podemos identificar a identidade da besta calculando o valor numérico de um nome e verificando se ele soma 666? Muitos candidatos em potencial para o anticristo foram sugeridos usando essa abordagem, como João Knox, Martinho Lutero, Napoleão, Stalin, entre outros. No entanto, as diversas maneiras de interpretar o número da besta são tão variadas quanto complexas. Os cristãos não devem temer o número 666 de forma supersticiosa, mas é interessante observar o fascínio que o mundo tem por esse número. Existe uma falsa trindade composta por Satanás, a besta e o falso profeta, que cria uma imagem semelhante a uma falsa igreja. Referindo-se a 2 Tessalonicenses capítulo 2, a advertência é para não sermos enganados, pois o dia do Senhor não chegará até que haja uma grande apostasia e o homem do pecado seja revelado. O termo apostasia vem do grego e refere-se a uma rejeição deliberada da verdade revelada. Sabemos que nos últimos dias, tempos perigosos virão, como descrito em 2 Timóteo 3:1. A palavra perigosos evoca a ideia de dificuldades, problemas e situações estressantes que caracterizarão os últimos dias. Em grego clássico, o termo perigosos era usado para descrever tanto animais selvagens e perigosos quanto o mar tempestuoso. Paulo descreve os últimos dias não apenas pelo tempo, mas pelas pessoas terríveis que os marcarão. O foco não está na guerra, na fome ou nas doenças, mas nas maneiras ímpias e depravadamente humanas que dominarão esses tempos. Os últimos dias é um termo abrangente no Novo Testamento, podendo ser interpretado como começando com o nascimento da igreja no Pentecostes. Embora alguns considerem que prestar atenção aos últimos dias ou à profecia bíblica seja irrelevante, devemos ser capazes de discernir quando estamos vivendo os últimos dias ou quando as situações mundiais se alinham com as descrições bíblicas desses tempos. Em Mateus 16, versículo 1 a 4, Jesus repreendeu os líderes religiosos de seu tempo por não compreenderem o significado dos sinais dos tempos. Ele os chamou de hipócritas, dizendo: "Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não conseguem discernir os sinais dos tempos." Mateus 16:3. É possível que Jesus faria a mesma reprovação a alguns cristãos hoje, que estão alheios aos últimos dias e ao retorno de Cristo. Paulo descreve a condição humana nos últimos dias como sendo marcada por pessoas que serão amantes de si mesmas, avarentas, presunçosas, blasfemadoras, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem afeto natural, implacáveis, caluniadoras, sem domínio próprio, cruéis, desprezadoras do bem, traidoras, obstinadas, amantes de prazeres em vez de amantes de Deus, tendo uma aparência de piedade, mas negando seu poder, segundo Timóteo 3, 1 a 5. A palavra amantes de si mesmas reflete a essência de todos os pecados, pois o amor próprio é a raiz de todas as outras características negativas. O amor ao dinheiro não é novidade, mas hoje em dia a capacidade das pessoas de perseguirem o dinheiro é sem precedentes. As qualidades de ser presunçoso e blasfemador também são evidentes na sociedade atual. As características de ingrato, impiedoso, desamoroso e implacável são presentes na humanidade desde tempos antigos, mas, segundo Paulo, serão especialmente proeminentes nos últimos dias. O termo sem afeto natural refere-se à falta de amor familiar, um sinal de crescente desprezo pelas obrigações familiares. Além disso, a falta de autocontrole é um problema recorrente, manifestando-se em diversos aspectos da vida, como luxúria, álcool, comida e trabalho. A crueldade e a brutalidade não são novas, mas Paulo previu que os últimos dias seriam marcados por uma brutalidade particular.
A obstinação e a traição também são características presentes, evidenciando a prevalência do egoísmo. Embora não sejamos obrigados a escolher entre prazer e Deus, o serviço a Deus é a maior alegria, como descrito em Salmo 16, 11. No entanto, devemos escolher entre amar o prazer e amar a Deus, sendo que muitos prazeres vêm de viver para Deus. Se amarmos a Deus primeiro e recusarmos amar os prazeres por si mesmos. 1 Pedro 4,4 descreve a mentalidade de muitos que oprimem socialmente os cristãos. Nunca podemos ser verdadeiros seguidores de Cristo se não estivermos dispostos a sermos vistos como estranhos ou a ser rejeitados por alguns por causa de Cristo. Do 2 de Timóteo 3, 13 a 15, adverte que homens maus e impostores se tornarão cada vez piores, enganando e sendo enganados. No entanto, Paulo nos instrui a continuar naquilo que aprendemos e acreditamos, lembrando que desde a infância conhecemos as Escrituras Sagradas que nos dão a sabedoria para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Os homens maus e impostores são inimigos abertos de Jesus, e aqueles que parecem bons, mas são forças destrutivas entre os seguidores de Cristo. Estes dois tipos de pessoas, maus e impostores, crescerão em engano e engano. Paulo nos dá uma visão de como muitos são eficazes em enganar os eleitos de Deus, sendo eles mesmos enganados. Motivos são importantes, mas às vezes sobreestimamos sua importância. Muitas pessoas foram prejudicadas por aqueles que estavam sinceramente enganados e tentaram fazer o mal com boas intenções, aceitas por outros devido a essas boas intenções. Não podemos julgar apenas com base nos motivos, mas devemos considerar também a verdade, a esperança para nós. Paulo nos exorta a continuar naquilo que aprendemos. A ordem é simples, como quando João escreveu: permaneça no que você ouviu desde o início. 1 João 2,24. Paulo instrui Timóteo a permanecer firme naquilo que aprendeu, apesar dos tempos e das pessoas perigosas dos últimos dias.